Tudo bem, pessoal? Estamos hoje aqui na AGFLOR com o Luiz Augusto Alves, presidente da AGFLOR. Gostaria de agradecer, Luiz, pela oportunidade que está dando ao canal aí, das informações que são importantíssimas para o nosso público. E vamos iniciar aí. O que é a AGFLOR, Luiz? Muito bem, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando a nossa associação. A AGFLOR, então, é a Associação Gaúcha de Empresas Florestais, é a associação que engloba todas as empresas, a maioria das empresas da cadeia de base florestal, né, que está alicerçada na cadeia de florestas plantadas do Rio Grande do Sul, né, e as principais empresas florestais são do estado, fazem parte aí dos nossos associados, então. Quem seriam os associados, né? Como eu falei, os grandes players do setor florestal, né? Nós temos CMPC, TANAC, Duratex, empresas aqui da Serra também, né? Que trabalham com pinos, né? Porque o setor florestal acaba muitas vezes sendo, assim, tendo caracterizado como o eucalipto, né? Mas o Rio Grande do Sul tem um diferencial. Nós temos aqui o eucalipto, que é a maior área plantada, mas nós temos pinos também, uma boa área. E temos a acácia, que só ocorre aqui no Rio Grande do Sul, né, em termos de Brasil. Então a AGFLOR então, engloba todas as empresas da cadeia. Além disso, tem as empresas de máquinas também, máquinas e equipamentos para o setor florestal, prestadores de serviços para o setor florestal, consultorias também de serviços para a área florestal. Como eu falei, então, pega toda a cadeia, né, baseada nas florestas plantadas do Rio Grande do Sul. Quando que foi fundada a AGFLOR? Ela tem, agora em setembro, dia 22, completa 53 anos. Ela foi fundada em 22 de setembro de 1970. Existiam primeiro duas associações, né? E aí lá em algum momento, em 1989, que tinha as empresas de base florestal e as empresas que prestavam serviços, né, para o setor florestal, e aí em 89 unificaram em uma associação, né, que abarcou todo o setor florestal do Rio Grande do Sul. Então tem um histórico aí bem distante aí de defender as pautas do setor florestal do Rio Grande do Sul, que tem um histórico aí de mais de um século, né? Depois a gente pode até evoluir aí, né? Com certeza. Histórica. Luiz, o que envolve a cadeia produtiva da base florestal? Tá. Pega então vamos começar antes da floresta até, né? As empresas que prestam serviço, né, de preparo de solo, de plantio, depois todo o manejo da floresta, né, que são ciclos longos, né? Pegar aí acácia e eucalipto entre 7, 8, 9 anos, né? Então são atividades de ciclo longo. Se pegar o pinos, então, conforme a utilização da madeira depois, tem aí, por exemplo, madeira para tora ou para serraria, 20, 25, 30 anos, né? Então, esse pessoal que faz esse trabalho de preparo de solo para essas atividades. Depois tem toda a condução, como eu falei, pode levar entre 7 e 20 anos, né? As empresas que fazem essa condução. E depois a colheita, que é a parte, digamos, mais assim, que envolve, né, a parte de equipamentos e mão de obra, né? E tecnologia também hoje, né? Até depois a parte do transporte. Eu não me lembro se eu incluí antes aí nos transportadores, tem as empresas de transporte também, que logística é fundamental no setor florestal, né? Para transportar os produtos, né, das florestas até as fábricas, né, até o local de consumo. E também aí depois as empresas que processam a madeira, tanto para celulose, como para chapas, ou serrados, ou carvão vegetal também, as empresas que produzem aí cavacos para celulose, cavacos para energia, e recentemente também o setor aí já tem empresas produzindo pellets para a produção de energia, tanto aqui no Brasil como exportando para a Europa. E Luiz, as máquinas fazem parte da cadeia? Sim, desde o início, né? Se nós pegar a silvicultura, lá uma décadas atrás, ela era uma atividade mais manual, né? Até alguma coisa com tração animal, mas isso foi ao longo do tempo, né? Iniciou pela colheita, primeiro a colheita, né? A primeira introdução de mecanismos de máquinas foram as motosserras, né? Lá na década de 70, e aí depois, mais recentemente,
com a dificuldade, né, cada vez maior assim da questão de mão de obra, a colheita foi a primeira atividade que se mecanizou, né? E hoje a colheita é altamente mecanizada, né? Hoje não se admite uma colheita florestal, né, de uma cadeia assim, de um volume grande, sem ter mecanização, né? Então tem máquinas, né? As primeiras máquinas foram adaptadas, pegaram escavadeiras aí, utilizadas na construção civil e foram adaptadas para a colheita florestal. Na sequência, então, vieram as máquinas desenvolvidas já de projeto para a colheita florestal, que são os harvesters, né? E também o transporte, né? Dentro dos talhões se usava primeiro o trator adaptado, né? Trator agrícola, e agora então já tem equipamentos desenvolvidos especificamente para essa operação, que são os forwarders, né? E mais recentemente agora, a área de plantio ficou atrasada nessa questão aí da mecanização, mas agora então já tem produtores de máquinas, inicialmente que adaptaram, né, da área agrícola para florestal, já com lançamento de máquinas para plantio mecanizado, né, que também hoje é como eu falei, essa dificuldade de mão de obra, né, e como já é um trabalho mais complexo ali de plantio, de condução das mudas, então máquinas já com mais tecnologia, já que essas de colheita, para fazer o plantio, né? E na outra ponta, dentro das fábricas também, né, movimentação, hoje, né, tem máquinas específicas desenvolvidas para movimentação, né, nas grandes fábricas, né, os volumes são consideráveis, né, então tem que ter mecanização para otimizar o trabalho e redução de custos também. Esse acho que é o grande foco, assim, da mecanização na área florestal. É isso aí, atender a grandes volumes com custo adequado. Luiz, a tecnologia da silvicultura, ela se desenvolveu muito, né? Como tu estavas falando, das máquinas, tudo, quer dizer, se começou com machado e hoje nós temos grandes máquinas trabalhando no setor. Mas nos fala um pouco mais dessa tecnologia envolvida na área florestal. Exatamente. As primeiras máquinas, então, elas foram projetadas com esse foco aí, né? Para atender essa demanda, né, de movimentação e de grandes volumes, né, em substituição à mão de obra. Agora, nos últimos anos, já está num outro patamar. Estão começando a introduzir tecnologias, né, para controle das máquinas, para controle de operações. Por exemplo, hoje as máquinas, né, já estão com GPS, né, para ter exatamente onde ela atuou e com sensores para que os gestores, né, nos escritórios, nas empresas, consigam monitorar em tempo real o desempenho das máquinas, né, e a produção. E isso então já está evoluindo muito e agora já tecnologias, né, tipo drones para combate, para utilização na aplicação de formicidas, de herbicidas, e também tem acontecido em alguns setores, né, em alguns estados, no Rio Grande do Sul não é tão importante essa questão de controle de incêndios. Então já tem tecnologias hoje, né, usando informações meteorológicas, né, e de clima para prever ou antever ocorrências de incêndios. Isso então é uma tecnologia que está bem em voga. A gente viu agora nas últimas feiras bastante startups atuando nessa área aí, colocando tecnologia dá para dizer, de navegação embarcada para facilitar o controle, né, dos gestores das operações em tempo real e prever, no caso, esses eventos, né, importantes, né, no caso de incêndios, e também para a segurança. A gente tem visto aí algumas máquinas com sensores, onde tem pessoas, né, ali atuando em volta das máquinas, com sensores que a máquina se aproximar dessa pessoa, ela para, né, automaticamente para a segurança das pessoas. E aqui no estado, Luiz, como é que tu vê o momento florestal gaúcho? Pois então, o Rio Grande do Sul foi um dos estados assim, precursores, né, no florestamento. Se a gente fizer um histórico, a acácia negra, né, e assim como o eucalipto é exótica aqui no estado, mas o eucalipto está há mais de 100 anos, e a acácia, os primeiros plantios que se tem notícia aqui, foi no início do século passado, lá em torno de 1908, 1910, por aí, né? Então, no início, a acácia veio para a produção de madeira,
E aí, na sequência, vieram as fábricas de tanino, na década de 40, para industrializar a casca, que produz o tanino, que é usado nos curtumes, né, para o curtimento do couro. E mais recentemente, as empresas estão de tanino desenvolvendo novos produtos, que é um grande mercado que está se abrindo assim, para o setor florestal, que se chama os bioprodutos, né? Outros produtos desenvolvidos a partir das florestas plantadas. E nessa sequência de desenvolvimento do setor florestal no Rio Grande do Sul, na década de 60, teve um programa de incentivos fiscais do governo federal, que parte do imposto de renda as empresas aplicavam, então, em projetos incentivados, que foi a grande aumento assim, da base florestal do Rio Grande do Sul, que foi, digamos, a base para toda a indústria que veio atrás, né? Fábrica de celulose, serrarias, fábricas de chapas, de compensados, de cerrados, né? E agora, nesse momento, o Rio Grande do Sul tem uma situação bem particular. Em 2008, foi aprovado um zoneamento aqui no Rio Grande do Sul, bastante restritivo, e isso deu uma esfriada, digamos assim, no setor, e o Rio Grande do Sul perdeu espaço comparado com outros estados. Só para termos de comparação, hoje o Mato Grosso do Sul é o 5º estado em plantio florestal e o Rio Grande do Sul é o 6º. E nós estávamos na frente. O que aconteceu? Com essa restrição que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, alguns projetos nós perdemos, né? Uma fábrica de celulose que era para estar aqui, uma está no Uruguai, outra está no Paraguai, e hoje a bola da vez do setor florestal é o Mato Grosso do Sul. Mas nós, a AGEFLOR e as demais entidades setoriais estamos atualmente trabalhando em cima desse zoneamento para que ele seja atualizado, né, e o Estado consiga avançar. Está bem encaminhado, está em fase final de aprovação essa atualização no CONSEMA, para ver se o Rio Grande do Sul, então, recupera a parte, né, desse tempo perdido aí no setor florestal, que é, digamos assim, um setor, hoje, preocupação mundial, né, com as mudanças climáticas, e as florestas são uma oportunidade muito grande, né, na captura de carbono. Para ter uma ideia, o Brasil, né, lá numa das COP, lá, assinou um compromisso de redução das emissões de CO2. E uma das tecnologias aprovada que está lá, tem um Plano Nacional de Florestas Plantadas, uma das metas que está lá é aumentar a área plantada em mais de 3 milhões de hectares como estratégia para a captura de carbono. E o Rio Grande do Sul também é signatário desse plano. E aqui no Rio Grande do Sul a meta é até 2030 nós aumentarmos a área plantada, de floresta plantada, de 322 mil hectares, né? Então está aí uma grande oportunidade para o setor e nós esperamos com esse destravamento aí, dessa atualização, o Rio Grande do Sul aproveite essa onda aí. Além disso também, como eu falei, né, os bioprodutos que são derivados das florestas, eu falei da acácia, mas tem o pinus, que é a resina, também que tem aí um mercado bem importante. Hoje o Rio Grande do Sul é o maior exportador, né, de resina de pinus, que é utilizado em diversos produtos aí do nosso dia a dia, né, que às vezes até as pessoas não conhecem, mas então é uma oportunidade, além da bioenergia, né, usar a biomassa para a geração de energia, substituindo, né, os combustíveis fósseis aí na geração de energia nas indústrias e até para abastecimento aí da sociedade. E Luiz, o pessoal que trabalha no setor, para se associar, para ter uma aproximação com a AGEFLOR, e aproveitando, emendando essa pergunta, e como a AGEFLOR atua perante aos futuros desafios e os desafios presentes? Perfeito. Em relação à associação, é bem importante isso, né, que uma associação, como é que ela tem respaldo, né, para atuar, né, em frente às demandas do setor? É o número de associados, né, digamos, a qualidade desses associados. Então, a gente aproveita aqui para fazer uma convocação, né, empresas florestais, né, como é uma associação, né, ela é voluntária, né, mas, como eu falei, quanto mais associados, né, e mais representativa for esse número de associados, né, e de setores, é importante para dar respaldo para a associação para enfrentar os desafios
que foi a próxima pergunta, né? Desafios nós temos bastante, né? Eu comentei em relação a esse zoneamento, né, que está sendo atualizado lá no CONSEMA, e é importante, né? A GEFLOR não consegue atuar diretamente, porque nós ainda não temos assento no CONSEMA, né? Mas é uma demanda da associação, porque o CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, é lá que são definidas todas as regulações e determinações que o setor tem que cumprir. Então é importante que o setor esteja representando lá para colocar a sua posição. Mas nós hoje atuamos através de demais entidades aqui que atuam no CONSEMA, né? A Farsul, a Fiergs, a FETAG, né? Temos uma ótima interação com essas entidades e elas, então, a gente atua através delas no CONSEMA. Então eu falei, né, sobre a questão do zoneamento para a gente conseguir destravar e ampliar a área florestal do estado, porque se nós só vamos conseguir, né, trazer mais empresas e gerar renda e gerar empregos no setor florestal a partir de uma base florestal, né, implantada e sustentável. E isso tem que conseguir com segurança jurídica, sem entraves, sem burocracia. Essa é uma parte importante. E outro desafio que a gente encarou aqui na gestão atual da diretoria, todas as dificuldades que o setor enfrenta hoje é por falta de conhecimento da sociedade sobre o setor e os produtos que as florestas plantadas geram. Então, às vezes as pessoas, né, criticando o setor florestal e em casa, né, usando móveis de madeira, usando produtos, né, advindos de florestas plantadas por falta de conhecimento. Nesse aspecto, nós estamos trabalhando junto com as demais entidades que eu falei aqui, FETAG, Farsul e a FUBRA, um projeto para a sociedade gaúcha conhecer, projeto de comunicação, que ela conheça o setor, né, todas as suas vantagens, né, e aí nós podemos destacar, além de toda a parte econômica, né, que um setor, né, que gera receita, que exporta, que gera impostos, né, para a sociedade, também tem a parte social, né, que o setor ele é bem pulverizado. Para você ter uma ideia, o eucalipto ele está presente em 492 dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. E o pino está em torno de 320 e poucos municípios está no Rio Grande do Sul. A cássia é um pouco menos, em 75, mas é uma parte importante do estado também, que tem a cássia, né? E a gente então conseguir, a partir disso, que a sociedade valorize o setor pela sua contribuição na economia, na parte social, que eu falei aqui também, e na parte ambiental também. Para você ter uma ideia, pelas características das espécies que nós cultivamos aqui, eucalipto, pinos e acácia, e pela condição aqui geográfica do Rio Grande do Sul, hoje uma área florestal, para cada 1 hectare plantado, tem 1 hectare preservado. Então essa preocupação, né, com a questão ambiental, a gente fica bem tranquilo, né, para falar, porque não tem outro setor que preserve a metade do seu patrimônio para a questão ambiental, né, e para a sociedade de maneira geral. Então, a gente quer, através desse projeto, como eu falei, de comunicação, que a sociedade conheça o setor e, a partir daí, valorize, né, e essa valorização, na medida que uma sociedade não valoriza um setor ou um produto, isso se reflete, né, no dia a dia, nas dificuldades, né, até nas demandas aí da associação em termos de legislação, em termos de regulação. Se a sociedade conhecer melhor o setor e os seus produtos, imagino que a tarefa da associação, o desafio aí, vai ficar bem mais facilitado. Luiz, canal Diário de Máquinas só tem a agradecer ao presidente da GEFLOR, Luiz Augusto Alves, por esse panorama, toda essa informação aí sobre o setor. E muito obrigado e espero que a gente possa cobrir mais eventos da GEFLOR no futuro. Com certeza. Nós que agradecemos a oportunidade, né, de divulgar o trabalho da nossa associação
e tendo aí à frente aí eventos, nós vamos contar com o apoio do Jorge Máquinas. E eu vou aproveitar a oportunidade para passar aqui as tuas mãos o nosso anuário, que são os dados aí do setor florestal do Rio Grande do Sul. Tá? Maravilha. É 2022. Falando em futuro, né, esse anuário está sendo preparado uma atualização agora para 2023. E aí, quando tiver esse material, então, nós vamos aí contar com o apoio da Jorge Com certeza vamos fazer um trabalho. E esse aqui é um livro, foi elaborado já há um tempo atrás, das espécies florestais do Rio Grande do Sul. Ele é com fotos, basicamente com fotos, mas texto também muito interessante sobre o setor, dá uma bela visão sobre o setor de árvores plantadas aqui do Rio Grande do Sul, aí para aprender um pouco mais sobre o setor florestal do Rio Grande do Sul. Riquezas cultivadas no Rio Grande do Sul, com certeza, gente, porque aguardem que o canal Diário de Máquinas vai fazer agora, muito em breve, um histórico do setor florestal. Nós vamos pegar desde o plantio de mudas, o plantio, toda a manutenção da floresta, a colheita, estradas, máquinas trabalhando, até a colheita final. Então, com certeza, Luiz, esse livro vai ajudar bastante para que a gente possa estudar e trabalhar e fazer um trabalho de qualidade. Todas essas operações que tu falou, elas estão aqui. Luiz, muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio que a AGEFLOR nos dá aí de passar essa informação para o pessoal. Ok, à disposição.